Olá, no Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a Conferência Estadual de Assistência Social de Alagoas. Também vamos falar sobre a campanha Setembro Vermelho, que alerta para os cuidados com o coração e para o perigo da doença cardiovascular. Nos dias 26 e 27 de setembro será realizada a 11ª Conferência Estadual de Assistência Social. O objetivo é avaliar as políticas públicas e pensar diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social. Quem fala mais sobre o evento e sobre a importância dele para o Estado é a Superintendente de Assistência Social da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, Elis Corrêa. Elis, é importante, né, esse encontro? Muito importante para o estado de Alagoas e para o país, né? O momento hoje, o ano é um ano de conferências municipais, estaduais, e em dezembro teremos a nacional, que estarão sendo tirados delegados de cada conferência dos estados do país. Então é um princípio que vai afunilando, não é? Afunilando, desde os primeiros momentos que foram as municipais. No estado de Alagoas, mais uma vez, os 102 municípios realizaram suas conferências. Isso é muito importante. Nós tivemos momentos de grandes debates, falando desse fortalecimento do Sistema Único e, principalmente, o que foi mais abordado no tema desse ano, esse fortalecimento que tanto se falou no grande tema da conferência, é a participação dos usuários da política de assistência social dentro das conferências e dentro dos conselhos municipais. Eles participaram dessas moções? Participaram e, assim, tiveram alguns municípios, lógico, que tiveram uma facilidade maior de mobilizar esses usuários. Outros não tivemos o mesmo sucesso, mas em sua grande maioria nós conseguimos, quando eu falo, todos os municípios conseguiram fazer isso junto aos seus conselhos municipais, e o Conselho Estadual foi dado todo um apoio aos 102 municípios pelo Conselho Estadual de Assistência Social, que temos, assim, a participação dos usuários da política é muito forte. A sociedade civil organizada, ela é muito participativa no nosso conselho, e a gente fica, assim, é gratificante em ver que a política de assistência ela tem avançado no controle social. Esse também é um dos eixos que estão sendo trabalhados e que vão ser trabalhados no Estado, aqui na estadual e na nacional. É o controle social, esse papel dos conselhos, né, diante dessa política e na fiscalização mesmo, como órgão fiscalizador dos recursos, da utilização dos recursos. E isso foi um grande avanço nesse momento histórico de 102 municípios realizando suas conferências. Em todas as conferências e debates, né, que tratam sobre políticas públicas, uma grande sensação de que há uma congruência de pensamento, né, em todo o país sobre os mesmos problemas. E um deles é a falta de participação. As pessoas gostam de reclamar, para a imprensa, se utilizam dela, da televisão e do rádio principalmente, mas não vão à auditoria, eles não procuram, por exemplo, participar de audiências públicas. É como se estivesse distante do administrativo. Quer participar, mas só reclamando. Exato. E esse momento foi justamente para isso, esse fortalecimento, né, que aqueles que tiveram a oportunidade, através de suas entidades, de estarem participando das conferências, é o que nós chamamos a atenção enquanto conferencistas do Conselho Estadual. Eu fui conferencista de 14 conferências no Estado, mas nós tivemos outras pessoas do Conselho Estadual e outros técnicos aqui do Estado de Alagoas que não fazem parte do Conselho, mas que estiveram à disposição para serem conferencistas nos municípios. O nosso principal lema era justamente falar desse papel e da importância dessa participação, porque o Rafael Machado, que representa a população de rua, ele tem uma frase que ele usa muito, que é nada de nós, nada para nós sem nós. Por quê? Porque não adianta eu estar discutindo política pública pelo meu entendimento enquanto técnico. Eu até sei qual é a necessidade, mas quem de fato sabe o que é primordial é aquele que está lá, na ponta. A população tem, vamos dizer assim, o meio legal, o acesso necessário para o seu reclame?
Sim, através dos conselhos. Os conselhos municipais, todos Mas os municípios têm. Mas o conselho está tão distante da comunidade, né? Isso. Esse é um dos itens que foram citados nas conferências, inclusive solicitado através dos conselhos municipais ao Estado, para que o Conselho Estadual passe aí um pouco mais aos municípios. A gente precisa se aproximar. Da mesma forma que o Estado precisa se aproximar enquanto secretaria dos municípios, e a gente tem feito isso aos poucos, a gente tem conquistado através das regionalizadas. Nós também precisamos que o Conselho Estadual fique mais próximo dos municípios, porque a gente precisa fortalecer. Eles têm representação nos municípios, nos bairros? De que maneira o povo vai ter esse acesso? Através das instituições, mas também pelos programas sociais, porque hoje eu não preciso apenas, por exemplo, ser um usuário da Pestalozzi, ser um usuário da APAE para poder participar. Essas são as sociedades civil organizadas. Esses têm assento por direito em uma eleição no Conselho. Mas não quer dizer que eu, por exemplo, participante do CRAS, participante do CREAS, do Serviço de qualquer programa socioassistencial, eu posso estar, sim, participando, porque é garantido por lei que usuários da política de assistência social, ele poderá ter um representante dentro das cadeiras dos conselhos. Eu digo lá na ponta, por exemplo, no Reginaldo, um paciente que precisou de um atendimento ambulatorial, não foi atendido, procurou seu líder comunitário e ele disse: eu vou ao conselho. Mas onde é o conselho? Quem eu procuro? Como faço? Existe uma auditoria? Eu acho que está havendo um distanciamento. Eu não sei se por procedimento, por vontade ou por falta de política. A gente vem discutindo sobre isso em vários conselhos. Aí eu vou falar especificamente do Conselho Estadual de Assistência Social. A população, o senhor começou a sua fala dizendo isso. Nós muitas vezes temos esses direitos que muitas vezes, entre aspas, ou não garantidos, até porque quando vem um tema de conferência nacional falando de garantir direitos que já estão em lei, não era nem momento, não teria necessidade, mas infelizmente houve essa necessidade porque nós ainda entendemos que continuamos no papel. Então, assim, eles precisam, de fato, se empoderar em participar. O senhor deixou muito claro, existem o rádio, a televisão, os municípios menores que não têm esses meios de comunicação utilizam carro de som. Nas conferências, os convites foram de diversas formas, e aí a gente que acompanha de perto sabe como isso foi feito, e as pessoas ainda não têm esse entendimento da importância da participação. E quando eu não participo, o senhor também deixou muito claro, fica muito difícil do meu eco, da minha voz, da minha necessidade, daquilo que eu só reclamo, eu não fui lá dizer com as minhas palavras, independente de palavra técnica, o que é que eu preciso. Né? Foi realizado... Nos municípios já passou essa vez, né? Infelizmente ou felizmente, é porque existem prazos determinados pelo Conselho Nacional da realização dessas conferências. Mas, assim, no geral, dos 102 municípios, nós tivemos, assim, 50%, metade dos municípios, houve uma boa participação dos usuários. A outra metade, a gente entende que talvez por uma falta de que a gestão tivesse esse cuidado junto ao Conselho Municipal de estar incentivando que o usuário da política estivesse presente nessas conferências, talvez a gente tivesse ficado assim com conferências com técnicos que já entendem um pouco da política de assistência social e gestores, em sua maioria das vezes. Poucos representantes de usuários na metade das conferências. É porque às vezes no interior falta compreensão. O prefeito se arvora no direito de ser prefeito, juiz, delegado, padre e presidente do conselho. Em quantos municípios o conselho está montado? Em todos. Todos? Todos os municípios, sem exceção. No estado de Alagoas, funcionam. Se eu disser que plenamente, eu posso estar equivocando e passando uma informação de uma forma meio que errônea.
Alguns municípios, alguns não, a maioria dos conselhos ainda estão defasados, ainda estão travados com suas ainda, leis, na com suas leis, burocracia. exatamente, com suas leis ainda retrógradas, sem uma atualização, estão assim, não tem o espaço correto de participar, de realização da reunião. Essa semana a gente não realiza tem independência. do gabinete da secretaria, outro dia na sala do outro Conselho de Direitos. Esse está no escopo da política nacional e do Conselho Nacional. É necessário ter esse espaço para o Conselho, é necessário que essas reuniões aconteçam mensalmente. Aí a gente vai analisar atas de conselhos que fez uma reunião porque teve que aprovar uma prestação de contas há 3 meses atrás e tem 3 meses que não se reúne. Então, as conferências, elas têm também esse papel de estar nessa orientação. O Conselho ele não pode funcionar apenas para aprovar ou desaprovar contas. O papel dele não é só esse, é de controle. E o controle social ele está além de analisar a prestação de contas. E como é que está a independência desses conselhos? Eles, na verdade, são conselhos, cada conselho instituído, ele é ligado a alguma secretaria. Conselho de Assistência Social, nos municípios, ligado à Secretaria de Assistência Social. Infelizmente, a gente ainda tem muito, como você colocou, presidente de conselho, o secretário. Né? A gente não entende a lei, nem mesmo a nacional, ela impede de que o secretário seja o presidente do conselho. Porém, quando existe no conselho uma equipe que tem um entendimento de que eu não fiscalizo eu mesma, presidente de conselho, seu secretário, que executa, que paga, que utiliza o recurso, ele está fiscalizando ele mesmo. Então, assim, o exemplo aqui do nosso Conselho Estadual, né, o Fernando Pereira, ele não é, esse ano é o ano que o governo, e aí nosso conselho, os conselhos dessa forma, um ano é governo e um outro ano é sociedade civil. Este ano específico aqui no estado de Alagoas, o conselho seria do governo, né, o representante, o presidente seria do governo, e não ficou ao representante da Secretaria de Assistência como presidente. Ficou da Secretaria de Direitos Humanos, né, que é uma pessoa que é técnica, que já tem um conhecimento técnico, é assistente social de formação e que já tem uma história no Conselho de Assistência aqui do estado de Alagoas. Então, existe essa fragilidade, infelizmente, da sua pergunta. Mas com tudo isso vai chegar ao final, dias 26 e 27 de setembro, a grande conferência estadual para ir para a conferência nacional. Nós teremos, em média, 600 pessoas estarão participando, porque entre 430 pessoas são delegados que foram tirados nas conferências municipais. Essas pessoas já foram eleitas lá nos seus municípios para estarem representando seus municípios aqui na estadual. E aqui na nossa estadual nós vamos também no final, no último dia, ter uma eleição para tirar representantes do Estado que vai a Brasília em dezembro deste ano para participar da grande conferência nacional. Sem contar que nós teremos, assim, este ano, a nossa conferência virão 2 conferencistas. E esses conferencistas são pessoas de uma referência nacional. Um deles é o Anderson Miranda, ele é um ex-população de rua, lá da cidade de São Paulo, conseguiu ser conselheiro nacional de Assistência Social. Hoje ele não está mais no Conselho Nacional, mas está no Conselho Nacional de Segurança Alimentar, mas é um militante, né, da defesa dos direitos dos usuários da política de assistência. Então vai estar o Anderson Miranda, nós vamos ter também o professor Edival. O professor Edival, ele é professor da Universidade do Paraná, ele é um grande estudioso sobre controle social. E aí, a grande importância dele está como conferencista nesse momento, porque vai falar do controle social, do que é o papel dos conselhos. E esse é o grande X da nossa conferência, entender o papel e o papel do usuário dentro do controle social. Conversamos com a Elis Corrêa, ela é superintendente de assistência social do estado de Alagoas e falou sobre a 11ª Conferência Estadual de Assistência Social, que acontece nos dias 26 e 27 de setembro. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. No próximo bloco, o Setembro Vermelho chega pela primeira vez a Alagoas. A campanha alerta para os cuidados que devemos ter com o coração. Até já.